versículo 7. Mas eu vou precisar mais de um pouquinho de tempo por causa dessa palavra de hoje, que vai ter que ser construído, ou vai ter que ser tecido junto com o Espírito Santo, o entendimento segundo o que Deus nos preparou essa noite. Então nós precisamos de um tempo mais tranquilo. Hebreus capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu. Tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Amém. Glória a Deus. Poder sentar, ficar à vontade. Hoje Deus traz um ensino, uma palavra abençoada para o seu coração. Fico maravilhado, irmãos, quando Deus fala conosco. Deus, Ele me falou essa palavra em sonho. Ele trouxe esse entendimento em sonho. Aí a gente pega o que Deus deu, vai na Bíblia, pega os versículos e constrói o raciocínio que Deus Ele quer passar para a igreja. Mas é maravilhoso quando Deus Ele cuida, quando Deus Ele se faz presente na congregação. Então, irmãos, se você quiser colocar um tema nessa pregação, você pode colocar o seguinte tema: a soberania de Deus sobre o livre-arbítrio. Então vamos falar junto? A soberania de Deus sobre o livre-arbítrio. De novo. A soberania de Deus sobre o livre-arbítrio. Irmãos, os homens têm livre-arbítrio. Os anjos têm livre-arbítrio. Os demônios têm livre-arbítrio. Homens têm livre-arbítrio. Anjos têm livre-arbítrio. Demônios têm livre-arbítrio. Só que nem anjos, nem demônios e nem homens são soberanos. Ser soberano, irmãos, é ter o controle de todas as coisas. E o único soberano é Deus. Nós temos em Deus duas vontades principais, que é a vontade ideal de Deus, que é aquela que Ele deseja para os seres humanos, que Ele quer que os seres humanos façam, e tem a vontade permissiva de Deus, que é onde Deus Ele coloca limites. Ele permite que você vá até um certo ponto, permite que os anjos vão até um certo ponto, e permite que os demônios vão até um certo ponto. Chegando no ponto que Deus já determinou, nem os anjos ultrapassam, nem os demônios ultrapassam, nem os homens ultrapassam, porque Deus Ele controla todas as coisas. Então, se Deus, como foi falado pelo irmão Tadeu hoje, Ele olha os seres humanos tendo que escolher um caminho entre o reino das trevas e entre o reino da luz. E você imagina uma linha que seja o limite da obediência e da desobediência. E o ser humano tendo a liberdade de atravessar para o reino das trevas ou de atravessar para o reino da luz. E o que faz ele atravessar esse limite entre o reino das trevas e o reino da luz? A obediência e a desobediência a Deus. Como o irmão bem falou, o irmão Tadeu, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ter o direito da vida eterna. E essa palavra que foi lida hoje, a palavra de Deus diz que Ele é o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Aquele que obedece Jesus, ele tem o autor e consumador da salvação dele, da salvação dela.
Cristo Jesus, ele se torna a salvação daqueles que o obedecem. E para os desobedientes, para os desobedientes, não há salvação em Cristo Jesus, mesmo que aquele que aceitou Jesus tenha recebido por um momento o direito de ser salvo, mas ele deixou o caminho da luz e passou para o caminho das trevas. Então você que aceita Jesus não significa que você está salvo para sempre, não. Você tem que andar no caminho da luz, você tem que seguir o que Jesus determinou que fosse seguido, que é a Bíblia Sagrada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então Deus, ele é soberano sobre o livre-arbítrio do ser humano também. Então vamos supor, vou dar um exemplo prático. Você chega com alguém e prega para ele. A pessoa fala assim: eu não quero Jesus. Como já aconteceu com o pastor Betzel dentro da cadeia. Um pastor que estava ali, que não é o Betzel, foi pregar para um preso ali. O preso pediu oração, que estava precisando de oração. Esse pastor chegou lá para fazer oração para ele e falou para ele: você aceita Jesus? Aquele detento ali na cadeia falou: não, eu não aceito Jesus, eu ainda tenho que me preparar mais. Aí o que o pastor falou para ele? Então não vou orar por você, porque não vai adiantar, você não aceitou Jesus. E aí, o que vai ser feito quando alguém não quer Jesus, quando alguém está no reino das trevas? Quando o livre-arbítrio dele traz para ele o caminho das trevas, ele está ali no lugar do caminho das trevas. Então o que a mãe vai fazer pelo filho? O que o pastor vai fazer pelo aquele membro que está no reino das trevas, que se desviou? O que você como igreja vai fazer por aquela pessoa que está no reino das trevas? Pode ser que você entenda que ele é o filho do diabo. E porque ele é o filho do diabo, não adianta orar para ele que não vai se converter. Só que eu te faço uma pergunta essa noite. Tem um carimbo de Satanás para você identificar quais são os filhos dele na face da terra? Você consegue separar nesse lugar quem é o filho de Satanás, quem é o filho da luz nesse lugar? Irmãos, nós temos que ser sábios. Porque a Bíblia diz: conhecereis as árvores pelos frutos. Se uma pessoa está em desobediência, ela está se inclinando para as coisas erradas, está no lugar que não era para estar, que é na desobediência, no reino das trevas. Mas se ela se converter, se ela mudar o pensamento ou fizer alguma coisa por ela, ou seja, uma pregação ou uma intervenção de Deus por aquela pessoa, ela pode mudar o rumo dela e passar para o reino da luz. E da mesma maneira, se tiver alguém dentro da igreja servindo a Deus ali, e de repente acontece alguma influência, algum vacilo dela, ela passa, ou ele passa para o reino das trevas, acontece de mudar de lado, e aquilo que ele tinha feito, que ela tinha feito no reino da luz, não vai ser levado em consideração. Por quê? Porque ela saiu da obediência, ele saiu da obediência e passou para a desobediência. Então, se no momento que a pessoa morre na desobediência, acabou para ela, acabou para ele. Da mesma maneira, se aquele que viveu 30 anos ou 40 anos na desobediência, mas resolve sair da desobediência e passar para a obediência, a palavra de Deus diz que ele será salvo. Não foi isso que aconteceu ali na cruz, com aquele que estava do lado de Jesus, no último momento ali? Ele falou: lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi apagado as transgressões dele, foi colocado ele no reino de Deus, por causa do comportamento, da posição dele em relação à pessoa de Jesus Cristo.
Aí, irmãos, então resta saber, Deus é condicionado ao livre-arbítrio do ser humano? Deus ele vai agir só onde o ser humano deixa ele agir? Se o rapaz estiver no crime lá, adianta a mãe orar por ele se ele estiver no crime fazendo as coisas erradas? Se tiver alguém da igreja no caminho das trevas, adianta o pastor orar por ele se ele escolheu estar no reino das trevas? Adianta, irmão. Porque a oração é você falar com Deus, é você pedir para o seu próximo, você pedir para aquela pessoa, você ter misericórdia, você ter compaixão, como Jesus teve no momento que ele estava sendo crucificado. Ele olhou para aqueles que estavam desobedecendo a Deus, aqueles que eram considerados filhos do diabo, e falou para o Pai: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como Estevão fez com aqueles que estavam sendo usados pelo diabo ali para matar Estevão, apedrejando Estevão. Estevão falou: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aprendeu a palavra de Jesus e usou a mesma palavra quando estava sendo morto também. Seguiu o exemplo de Jesus. Aleluia. Então o nosso coração é convidado a orar por todos os homens, porque nós não sabemos aqui quem que vai ser salvo, quem que vai ser condenado. Chega para uma mãe e fala para ela: ó, esquece do seu filho dentro da cadeia, não ora mais por ele não para ver. A mãe vai falar: eu não aceito essa palavra, porque eu vou lutar para o meu filho até o fim da minha vida. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou interceder para o meu filho para ele sair daquele crime. Oh, glória! Essa é a regra do amor, irmão. A regra do amor é você lutar pelas pessoas, independente de quem elas sejam. É você olhar e falar: se tem 1% de chance de alguém ser salvo, eu vou fazer uma oração por ele e por ela, porque eu não sei do dia de amanhã. Pode ser que um que esteja bem caia, pode ser que um que esteja mal levante e seja salvo na presença de Deus. Oh, glória! Oh, glória! Para ganhar alma, irmãos, você tem que ter o coração 100% no amor de Deus. Aleluia! Aleluia! E o amor tudo crê, Oh, glória! tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. O amor não desiste, o amor vai lá. O amor chega lá e fala: você quer ser ajudado? A pessoa fala: eu não quero, mas você sabe que a minha mão está estendida aqui para te ajudar, como a palavra de Deus diz. Não é que a mão do Senhor esteja encolhida, que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia! No momento que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele tirou a separação, tirou os pecados e falou: agora você vai ser trazido com a minha condição. Eu sou soberano sobre o seu livre-arbítrio. Sabe por que Deus é soberano sobre o livre-arbítrio? Vamos ver o que a palavra de Deus diz, ó. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. No momento que Jesus falou essas palavras, ele ganhou o direito de interferir no livre-arbítrio do ser humano. Como sumo sacerdote, ele ganhou o direito de chegar diante de Deus e falar: Senhor, esse daqui, ele está precisando de mim como eu sofri na face da terra, como eu suportei as afrontas, como eu suportei a fraqueza de ser ser humano sem pecado. Agora esse daqui está pedindo a minha ajuda. E ele, como sumo sacerdote, ele chega lá e fala: embora você não queira, eu posso interferir para você ser salvo, porque eu salvo quem eu quero. A regra de Deus é: Ele é soberano sobre o livre-arbítrio. O não do ser humano não vai ser definitivo para o que Deus quer fazer para ele. Se Deus quiser interferir na vida do ser humano, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Não há nada que impeça Deus de agir. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Oh, glória! Aí se alguém falar desse jeito: não, mas Deus, se o Senhor vai salvar ele, Ele está falando não. Ele já falou tanto não para o Senhor ainda vai insistir com esse homem? Aí Deus fala para você hoje: eu tenho o meu propósito na vida do ser humano,
eu tenho meu plano na vida do ser humano, eu vou fazer segundo os meus desígnios, que são muito mais altos do que você pensa, do que você imagina. Deus, irmãos, Ele pode fazer do jeito que Ele quer, que vai sair bem feito. Aleluia. Se Ele salvar alguém, quem somos nós para falar que não deveria salvar? Aleluia. Se Ele condenar alguém, quem somos nós para falar que Ele não deveria condenar? Oh, glória. Deus é soberano, Ele não precisa de pedir permissão para o ser humano para fazer nada. Ele é soberano, Ele não precisa do aval do ser humano para fazer nada. Ele é soberano, soberania é Ele decide do jeito que Ele quiser. Aleluia. Agora isso não impede o ser humano de ser diante de Deus avaliado. Não é que o ser humano perdeu o livre-arbítrio, não. Deus, Ele vai analisar o ser humano, Ele vai olhar o comportamento do ser humano e segundo o que Ele quiser, Ele vai fazer a obra. Se Ele achar que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele achar que não vai salvar, Ele não vai salvar. Se alguém falar desse jeito, Senhor, o Senhor está obrigando as pessoas a ir para o céu desse jeito? O Senhor encurralou aquela pessoa ali, o Senhor cercou ela daqui. Deus vai falar, eu fiz o que eu achei que tinha que fazer. Eu levei em consideração a oração do pai, a oração da mãe, a oração do pastor. Eu levei em consideração a oração do esposo, da esposa, para fazer segundo o que eu queria fazer na vida daquele ser humano. É isso que Deus quer que você saiba hoje. O não do ser humano pode ser diante de Deus mudado pelo Espírito Santo de Deus. O não do ser humano pode ser mudado pela soberania de Deus. O não do ser humano não é definitivo para salvar ou condenar ninguém, porque ainda não acabou. Não desiste da sua família, não desista da sua família, mesmo que o filho fale não, mesmo que o esposo fale não. Você vai andar pelo que a esposa falou, pelo que Deus falou no seu coração. Você vai andar pelo que o esposo falou, pelo que Deus falou no seu coração. O não da sua esposa vai ser definitivo para você parar de orar, falar, não, eu não quero, não vou orar mais não. É isso? Cadê a sua fé? Cadê a sua confiança no seu Deus? Que te trouxe aqui para te trazer essa palavra e falar, eu sou soberano sobre o livre-arbítrio do ser humano. Eu faço segundo o meu querer na face da terra. Oh, glória. Porque operando Deus, Quem impedirá? quem impedirá? Aleluia. Quem impedirá? Será que o ser humano vai impedir o que Deus quer fazer? Quem somos nós, irmão, para atravessar na frente de Deus e falar, eu já falei não? Aleluia. Quem somos nós, irmão? Fica bem claro no seu coração essa palavra. Nós vamos olhar na Bíblia sobre isso hoje. Pela vontade permissiva de Deus, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 7. Os cabelos das nossas cabeças estão contados. Você já viu aquela frase que fala assim, não cai nenhuma folha se não for pela permissão de Deus? Essa frase não está na Bíblia, essa frase está no Alcorão dos muçulmanos. Mas ela tem um princípio bíblico, que é esse princípio que está aqui, ó. Que fala que Deus, Ele tem o controle das coisas. Aleluia. Todos os cabelos de todas as cabeças dos seres humanos estão contados. É verdade. Lucas capítulo 21, versículo 18. Nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Ou se cair um fio de cabelo de você, porque Deus permitiu que caísse, senão não cairia. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos seus olhos. Salmo 139 vai falar sobre a onisciência de Deus, sobre a onipotência de Deus e sobre a onipresença de Deus. Salmo 139 para você ler em casa. Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Deus está no controle até das árvores que caem.
Aleluia. Ezequiel 17, 24. Vai ficar gravado, irmão, essa pregação. Você pega os versículos depois, eu sei sua tarefa de casa. Pega os versículos que eu falar, olha na Bíblia e vê se não é o Espírito Santo que está falando contigo aqui. Aleluia. Salmos 147, versículo 4. Conta as estrelas e as chama cada um pelo seu nome. Cada estrela no universo Deus contou e sabe o nome de cada uma delas, inclusive aquelas errantes que passam e logo desaparecem. Gênesis capítulo 3, versículo 22. E disse Deus: como o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal, assim também, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Deus ele falou para o ser humano: você pecou lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, agora chegou na hora de você entender minha vontade permissiva. Você não respeitou a minha vontade ideal, agora na minha vontade permissiva você não vai tocar na árvore da vida, no fruto dela. Acabou, ser humano. Acabou, não vai passar. Falou para o querubim: não deixe o ser humano tocar nessa árvore. Falou para a espada flamejante: fica aí, de todos os lados ninguém chega perto dessa árvore. Quero ver quem vai chegar lá perto da árvore da vida. Quero ver qual o ser humano que vai chegar lá e desobedecer a voz de Deus. Isso, irmãos, é uma interferência. É uma interferência clara da Bíblia que Deus interferiu na história da humanidade. O ser humano era para viver eternamente no pecado. Deus falou: não vai. Eu não aceito. Satanás pensou desse jeito. Ele já comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ele come do fruto da árvore da vida e acabou para o ser humano. Deus falou: não, até aqui eu deixo. Até aqui eu deixo. Para lá eu não deixo mais. Acabou. O que é que Satanás vai falar com Deus? Ele é soberano? Satanás é soberano? Será? Ele só vai, irmãos, até onde Deus deixa ele ir. Amém? Amém. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo... Vamos olhar por ordem. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Vai falar sobre o dilúvio. O dilúvio, outra interferência de Deus na humanidade. Deus falou: não está bom do jeito que eu quero. Chega com Noé, separa ele e a família dele por causa da intercessão de Noé pelos filhos, pela esposa, porque ele era pregoeiro da justiça. Deus poupou a família de Noé por causa de Noé, e o restante Deus interferiu na humanidade e destruiu tudo. Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante, a torre de Babel. O ser humano falou: vou fazer uma torre que vai chegar até o céu. Deus falou: ide, desçamos lá e vejamos o que o ser humano está fazendo. Quando ele chegou lá e viu o ser humano fazendo, ele falou: não vou deixar, acabou. Confundiu a história, confundiu a língua daquele povo e acabou. O ser humano dispersou por toda a terra, não construiu mais, só vai até onde Deus permitir que vá. Gênesis capítulo 19, versículo 1, Sodoma e Gomorra. Chegava para Deus, zombava de Deus, falava: eu vou fazer do jeito que eu quero. Deus falou: acabou essa cidade, Sodoma, acabou essa cidade de Gomorra e as cidades de volta também. Não vão mais existir diante de mim. Eu não permito mais que você exista diante de mim, Sodoma e Gomorra. E as cidades ali circunvizinhas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Presta bastante atenção. Aí você fala: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que está acontecendo tudo isso comigo? E se revolta contra Deus. Tenta pelejar contra Deus. Em vez de colocar o seu coração no chão, se arrepender, se humilhar na presença de Deus, vai querer lutar contra Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder essa luta. É uma luta fracassada, irmão. Chega de lutar contra Deus, chega de enfrentar o
próprio Deus que quer te ajudar na salvação. É hora de você dobrar o joelho no chão e falar: eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu preciso do Seu perdão, eu preciso de entender o Seu querer, de confiar o que o Senhor quer fazer na minha vida, não ficar especulando, querendo colocar culpa nas coisas que estão acontecendo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Deus, mas que eu reconheça que tudo que aconteceu foi por causa dos meus pecados. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me invocareis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, no que você não entende como Deus está fazendo, confia nele, irmão. Confia que Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus não pegou a história da humanidade sem ter um projeto para fazer, não, irmão. Deus ele começou lá no começo, lá no início, e já sabia tudo o que ia acontecer. E Ele pode sim te ajudar, Ele pode sim mudar a sua vida, pode sim mudar a sua história. Mas para quem? Para quem que reconhece que precisa, para quem que reconhece que Deus ele vai sair vencedor no final, e nós vamos todos perder se nós não estivermos na presença de Deus no final. Olha o que a Bíblia diz, ó. Ezequiel capítulo 12, Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao 23. Lá fala assim, ó: se Noé, se Daniel, se Jó tivesse intercedendo por esse povo, nem assim eu aceitaria. Falando da seguinte maneira: você sabia que até a intercessão tem um limite? Não é porque você está interferindo no mundo espiritual com a sua oração para ele ser salvo que ele vai ser salvo, não, irmão. É Deus que vai decidir, não é a sua oração que vai decidir, não. O que você tem que fazer? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz, Senhor. Eu te peço que o Senhor leve em consideração a minha oração sobre o meu filho, Senhor. Senhor, tem compaixão do meu filho, tem compaixão da minha esposa, tem compaixão do meu marido, tem compaixão daquela pessoa. E aí você se apresenta diante de Deus sabendo que é Ele que vai decidir. Não é porque você orou que as coisas vão acontecer, não. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém, irmãos. O negócio de você colocar Deus na parede e falar: por causa de Jesus Cristo, ganhar no mundo espiritual, todas as coisas o Senhor tem que me dar. Deus vai falar para você: você está muito soberbo. Porque em vez de você me obrigar a dar as coisas para você, você tinha que se humilhar, porque você está diante de uma autoridade que tem todo o poder no céu e na terra, que tem vontade própria, que ele não vai ser pego, não vai ser enlaçado nas palavras do ser humano. Ele faz segundo o que ele quiser. Por que que Paulo, que tinha a presença de Deus, foi preso? Por que que Paulo, que tinha a presença de Deus, não deixou herança para filho? Porque nem filho ele teve, não teve riqueza. Por que que Paulo tinha uma enfermidade, orou ao Senhor e Deus não curou a enfermidade, ou a fraqueza que ele tinha? A palavra de Deus diz que ele orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E aí a palavra de Deus diz que Deus não ouviu ele, falou: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por quê? Paulo ele tinha autoridade para falar para Deus o que era para Deus fazer, e Deus fazer? Paulo, irmãos, ele aceitou que ele é criatura e Deus é criador, que ele não tem soberania, que Deus tem soberania. Ele simplesmente falou: eu não quero mais lutar contra Deus, como o irmão Tadeu pregou aqui.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Você está voltando-se contra Deus, sabendo que Deus é soberano, você vai se machucar. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais cedo a gente reconhecer a posição do ser humano, que é nós que precisamos de Deus, não Deus que precisa de nós. Ah, eu vou no culto porque Deus precisa de mim lá. Precisa? Você toma cuidado para você não ficar de fora. Porque se você não vier no culto, pode ser que você fica fraco na sua casa e vai fazer coisa errada. É isso que acontece. Deus precisa que você leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, irmão, para você aprender e não cair na cilada do diabo e não ser enganado. É isso que tem que ser feito. O bem que nós fazemos, nós beneficiamos a nós e ao nosso próximo, não a Deus. Porque Deus é soberano, Ele não precisa da obra do ser humano. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé. Tinha muito versículo para eu ler, mas eu vou preparar o dia de sábado para continuar esse ensino. Amém? Fica de pé, convida a Larissa para estar louvando o hino. Eu sei que vai ser difícil, vai ter situação que você vai passar, vai surgir na sua vida, você vai falar, não, eu tenho que me submeter àquele pastor, é isso, eu tenho que me submeter a ele, eu tenho que me submeter à minha mãe, eu tenho que me submeter ao meu pai, eu tenho que me submeter ao meu marido. Aí a palavra de Deus diz, você tem que se submeter ao seu pai e à sua mãe. A esposa tem que ser submissa ao marido. É a Bíblia que diz. Por que você está teimando com Deus? Por que tem essa rebeldia no seu coração? A Bíblia diz, sejais submissa ao seu pastor. Por que surgiu essa rebeldia no seu coração? Se não faz de bom grado, irmão, você está lutando contra Deus, você está resistindo à vontade de Deus na sua vida, irmão. Você quer ter um casamento abençoado? Faz a sua parte dentro do casamento. Você quer ter uma igreja, uma vida abençoada como ministro do Evangelho, como obreiro do Senhor, obreira do Senhor? Faz a sua parte na igreja. Não faz com o coração pesaroso não, senão o pastor vai olhar e falar, aquele irmão está só emburrado dentro da igreja. Só está lá fazendo o que parece que tem que empurrar ele, tem que empurrar ela, não tem iniciativa própria, não tem desejo de fazer nada, não tem plano, não tem projeto das coisas do Senhor. Depois você quer ser consagrado ou consagrado a alguma coisa na igreja. Aí chega alguém que está lá escondido, fazendo a obra caladinho lá, o pastor está olhando. Vocês pensam que o pastor não sabe quem está fazendo as coisas na igreja? Hoje eu reparei, o pastor Betzel nem pedi para ele fazer nada, ele pegou o ancinho e foi rastelar as folhas das árvores que estavam ali, recolher as folhas das árvores. A Sônia, ela sem precisar pedir ela para fazer as coisas, ela vai lá e faz as coisas. A Neuliane, cada um, todos estão sendo avaliados. Se me falta alguma coisa, irmãos, Deus ele está vendo e está realmente reconhecendo a obra de cada um na presença dele. Amém? Glória. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Deus, ele repreende o filho a quem ama, corrige. Se ele trouxe essa palavra de correção para você, é porque ele te ama e quer o seu bem. Glória. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Espírito Santo, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Digno, Senhor. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas.
seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Aleluia. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso. Aleluia. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu quebro meu vaso. Seja bem-vindo, Senhor. no meio Eu do quebro meu vaso aos pés do meu amado. Digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor, Deus. Adora o Senhor Jesus de todo o teu coração. Entrega o coração ao Senhor. Aos seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Seja bem-vindo, Espírito E Santo. todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Cante ao Senhor. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Risca, Senhor, Deus de todo pecado, toda falha, falta, fraqueza, Senhor, no meio da tua congregação, Pai. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja mudança de comportamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos, Pai. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador nessa noite? A palavra de Deus diz que aqueles que não se envergonharem de Deus, Deus também não se envergonhará deles. Aleluia. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor